nessa, nessa pluriversidade e sou estudante de plantas, sou estudante de pedra, sou estudante de árvores, de pássaro, enfim, sou estudante dos seres não humanos. E esses seres, e aí tem uma confusão mágica, né, muito interessante, que esses seres, eles são mestres, então a gente aprende, a gente vai falar sobre sabedoria animal, sabedoria vegetal, sabedoria de pedra, isso é sabedoria ancestral. A gente vai falar sobre a tradição do não humano para o humano. É a tradição originária. Mas a gente insiste só nessa tradição do velho, velha, para o novo, a nova. E a gente esqueceu, né, a gente não conversa mais, por exemplo, com a pedra. A gente não conversa mais com a serra, com a montanha, né? Então a gente perdeu essa capacidade de se comunicar com esses seres, que nessa pluriversidade eles são mestres e conteúdo. Então a gente estuda conteúdo pássaro e quem vai ministrar esse conteúdo pássaro é o passarinho. E ele é mestre. Então eu estou nesse processo de desformação, mas aí minha caminhada, enfim, desde criança que eu tive uma muita afinidade com a natureza, né? Eu me lembro que o pessoal comentava na brincadeira, dizia que eu não era normal. E aí, faz pouco tempo que eu descobri que eu sofro de uma anomalia, para não chamar de doido, né? Porque todo mundo me chama de doido. Aliás, grande parte, eu sofro de uma anomalia incurável. E ainda bem que ela é incurável, que eu não quero ser curado dessa anomalia. Que essa relação de apreço, de zelo, de referendar a beleza, o encantamento através dos seres não humanos. Então, para mim, a centralidade de tudo que eu faço é a natureza, por isso que eu sou centro também, né? Porque eu sou natureza. Então, descobri essa anomalia, né? E eu tenho até um certo orgulho. Então, lá desde criança, eu tinha essa afinidade, né? Então, eu seguia meu avô para brincar de roçado. E meu avô pegava uma área pequena, 2x2, 3x3, e era meu roçado. Só que o pessoal comentava que havia algo muito diferente no meu roçado, porque no meu roçado tinha mato. E quando faltava mato, eu pegava galho, arrancava no mato e ficava lá no meu roçado. Tinha que ter mato. Eu não aceitava, não concebia um roçado no limpo, né? E aí meu avô foi e é meu grande mestre, minha grande referência. Ele me explicou muito, né? Ele me explicou, por exemplo, esse cultivo de sereno, né? De você estar preparando a terra para o sereno da noite, da madrugada, né? Então, chachar, afofar a terra, deixar o mato coberto na terra. Então, aprendi muito isso e ficava brincando de roçado. Mas como toda criança da minha época, eu acho que não mudou muita coisa, não, pelo menos aqui no interior, toda criança da minha época, menino, quando chegava uma certa idade, ganhava uma peteca, baleadeira, um estilingue e ganhava um pássaro na gaiola. Então, aos meus 7 anos de idade, eu ganhei um bisaco de remendo de calça jeans, um bisaco e uma peteca baleadeira e uma gaiola com um pássaro chamado Maria Fita, que é o tico-tico rei cinza. E aí me ensinaram a cuidar desse pássaro, né? Então eu brincava com um pássaro engaiolado e eu brincava matando lagartixa, que a gente chama coroca, matando coroca e matando passarinho. Era uma das nossas brincadeiras, além de outras brincadeiras, né? Naquela época, porque a gente fazia o brincar, a gente produzia a brincadeira, inventava, sempre inventava, tinha essa possibilidade, essa criatividade, e éramos incentivados a isso, né? E eu estava lá criando passarinho e matando passarinho. Pouco tempo depois, passei pelo estágio de fazer pássaro.
Então, a brincadeira agora ia ser o fazer o pássaro. Então, vamos fazer o pássaro. E aí, os próprios meninos mais velhos, né? Eu lá, 7, 8 anos, por aí, então 10, 12 anos, eram os nossos professores. Então, eles iam ensinar a fazer o pássaro. Tala de coco licuri, juntava bolsa de açúcar, bolsa plástica de açúcar, linha, e aí fazia a cabeça e a rabiola e fazia um papagaio, uma pipa. E aí a gente ia brincar de pássaro. Primeira lição, fazer o pássaro. Segunda lição, entender de vento. A gente teria que entender o tempo, porque a gente naquela época só soltava pássaro, papagaio, só empinava pipa em cima da pedra. Então tem duas grandes pedras aqui no meu bairro, ainda tem, que é a Pedra do Sapo e a Pedra de João Queimado. Para subir na Pedra do Sapo e na Pedra de João Queimado para soltar pipa, a gente teria que entender de tempo através do vento, para saber se havia diferença no vento, principalmente na umidade, porque naquela época a pedra era coberta de link, de musgo, muito. Então, só subia na pedra quando tinha certeza que o tempo não ia mudar. Porque se o tempo mudasse, o link e o musgo ele absorve a umidade rapidamente e ficava escorregadio. Então, primeiro, aprender de vento para saber as condições do tempo é a segunda lição. A terceira lição seria aprender a escalar a pedra. E aí o professor seria as coroas e as lagartixas. Então a gente subia na pedra, corpo em fricção, em esfregação, em contato com a pedra, porque se escorregasse, o corpo estava lá, esfregado, acoplado à pedra. Então a gente brincava de lagartixa, subia na pedra. Quarta lição, chamar vento. Então a gente aprendia a chamar o vento. Assobiava, chamava palavras. Eu me lembro de uma palavra além do assobio, que era rapadura preta. Então tinha que gritar rapadura preta, e as senhorinhas saíam de dentro de casa correndo, menino maluco, danado, maluvido, antupa-se, ou seja, pare de falar, porque a gente chamava o vento, vinha os redemoinhos e as roupas sujavam com o redemoinho que ficava na rua. Né? A rua era cheia de varal, né? As pessoas lavavam a roupa e estendiam a roupa na rua. Bom, quando todo esse processo, quando eu aprendi a soltar papagaio, eu aprendi o que era liberdade. Então, liberdade era soltar pipa, empinar pipa na pedra. Então, depois de 1, 2, 3 experiências, eu cheguei em casa, abri a gaiola do Tico-Tico Rei Cinza, a Maria Fita, e ele voou. Só não apanhei porque corri. E aí fiquei com raiva porque ia levar uma surra porque soltei o passarinho, só que eu soltei os outros também. Né? Eu soltei o Caboclo Lindo e a Maria Fita, a Pinta Silva. Eu soltei os pássaros. E aí eu fiquei revoltado, né? Enfim, não cheguei a apanhar, mas levei uns puxa-arranco de ureia e fiquei de castigo. E aí minha revolta foi tão grande que eu quebrei a baleadeira e não quis mais matar passarinho e nem soltar pipa. Então, eu trago isso muito forte, essa lembrança muito forte da minha infância, porque a minha brincadeira de roçado com mato era o anúncio do que eu viria lá na frente apresentar como agricultura do sagrado, promotora da cultura do encantamento. Essa brincadeira de pássaro e essa liberdade dos pássaros é aquilo que eu mais tarde iria anunciar e anunciei como a cosmopoética do regresso através da pedagogia do passarinho. Então, isso marcou muito a minha infância. E aí, logo depois de formado, não estava nem pensando ainda na desformação, o meu avô adoece.
O meu avô, que é minha grande referência, ele adoece e ele fica em cima de uma cama, né? Então, o tempo passou e ele, com o tempo passando, ele ia ficando mal de saúde. E aí os familiares chegaram e disseram: olha, Irã, a gente tem que conversar com o seu João, conversar com o papai, conversar com o vô, porque ele está esquecendo das coisas. Então a gente tem que puxar histórias antigas para que ele reative a memória dele, para que ele não perca a memória. Como você gosta muito de roçado e seguia no roçado, e praticamente foi criado nesse tempo de roçado, né, nesses saberes da roça, né, nessa cosmologia de roçado, converse com ele e puxa essas conversas. Eu chegando lá ia conversar e falava dessas brincadeiras, né, falando de quando ele fez uma casa de taipa bem pequenininha para mim. Eu até escrevi uma cosmopoética com essa memória, né, e aí, em determinado momento, eu me lembrei da semente dele. E aí eu perguntei a ele: vô, cadê sua semente? Aquela semente que o senhor gostava tanto dela, que falava que ela era muito gostosa, e todo ano ele plantava, que era tão gostosa a semente que não precisava de mistura. Ele comia só o feijão com farinha e não precisava da mistura da carne, da proteína. E aí, nessa conversa, ele calou, se silenciou, né? E ele ficou o olhar fixo, né, olhando para mim. E nesse olho a olho, né, cara a cara, olho a olho, de repente eu me vi no olhar do meu avô. Formou um espelho, o olho dele lacrimejou, e eu vi minha imagem no olho dele, e quando ele piscou o olho, essa lâmina d'água desceu em lágrimas, né? E ele começou a chorar e disse: meu filho, eu perdi a semente. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que está chegando o meu tempo. Faça um favor para mim. Vou lhe fazer um pedido. Faça esse favor. Diga, vô. Traga essa semente para mim. E eu não posso plantar. Planta essa semente. Cultiva essa semente. Colha e cozinhe, que eu quero saborear. E eu, tá certo, vou fazer isso para o senhor. Me diga o nome da semente, que eu vou atrás dela. Ele olhou para mim e disse: semente, feijão de corda, galo de campina. Então, naquele momento, minha missão foi seguir o rastro de semente ancestral com nome de passarinho. Isso eu faço até hoje. E comecei a perguntar quem tinha essa semente. A primeira semente que veio até mim foi a semente fava galo de campina, mas era a semente feijão de corda galo de campina. E eu comecei, já estava na extensão, viajava, ia para outros povos indígenas, né? E a pessoa diz: poxa, mas a semente é muito antiga, como é que tu sabe disso? Eita, fulano tinha, e atrás da pessoa não tinha, mas eu tenho essa fava, eu tenho esse feijão, eu tenho esse milho. Aí eu saía catando essas sementes, né? Levava, e aí, de repente, minha esposa me chamou e disse: olha, o negócio aqui em casa está complicado. Digo: por quê? Ela abriu o armário, estava cheio de caruncho. Tinha caruncho até no macarrão. Os carunchos gorgulhos dominaram tudo. Ela disse: faça alguma coisa com essas sementes, porque o que a gente vai fazer é muita semente. E eu só de fava tinha 32 tipos de fava, né? E aí, nessa coisa, comecei a plantar algumas, né? Porque o que me chamava a atenção era quando entregava a semente, vinha uma história, vinha uma memória, vinha um conhecimento associado a ela. Então, não era só a semente material genético. É a semente, memória, história, conhecimento, saber, afeto. A maioria delas eram semente de afetos. Então, de repente, o telefone toca, eu atendo, minha mãe diz: vô morreu, papai morreu, seu avô morreu. E eu não senti de imediato o peso da falta da morte do meu avô. Eu senti de imediato o peso da falha na missão, que era encontrar o feijão galo de campina. E o meu primeiro choro foi por ter falhado a missão do meu avô. E aí houve o velório, houve o choro, né, houve o luto.
o enterro. E aí, depois de alguns dias, eu vou ter a minha missão. Se eu não conseguir encontrar a semente com meu avô vivo, eu vou encontrar a semente com meu avô plantado e vou entregar lá a ele. E vou cultivar essa semente. E comecei, e muita semente plantava e tal. E aí, e aquele peso, com o tempo, aquele peso foi aliviando, aliviando. Eu cheguei à conclusão de que eu não tinha falhado na missão. Porque a minha missão não era e não é encontrar o feijão de corda galo de Campina. A minha missão é seguir rastro de semente ancestral com o nome de passarinho. Essa é a minha missão. Eu ainda não encontrei essa semente. E não tenho peso na consciência de ter falhado ou de ter ainda estar em atraso, em débito com esse pedido do meu avô. Então eu sigo, e aí entrando também nessa apresentação, eu, Irã, sigo o rastro de semente ancestral com o nome de passarinho. E aí, mais uma vez, os pássaros nessa minha relação com esse encantamento, com essa agricultura do sagrado. E aí tem uma coisa, né? Quando eu comecei esse trabalho no interior da terra indígena, e agora nessa condição de extensionista, de agrônomo, eu comecei a ler, estudar, conversar com as pessoas e assistir o vídeo Chicão Chucuru. Não sei se vocês já assistiram. Tem no YouTube ele. E aí no vídeo Chicão Chucuru apresenta o povo da seguinte forma: o nosso povo é chucuru de Ororubá. Chucuru vem de um pássaro, uru, e Ororubá vem de uma árvore, ubaia, ou ubá, ou vaia. Então, quer dizer, o respeito do índio com a natureza. Então, nós somos o povo árvore, passarinho. Nós somos o povo árvore, passarinho. Nessa pesquisa, eu também identifiquei que a Serra do Ororubá antes era a Serra Ararubá. E Ararubá significa terra, serra das Arara. Botou para os pássaros, né? Não é passarinho, mas é pássaro. Então, o nosso nome, o nosso lugar tem vínculo com os pássaros, né? E com a árvore também. Nós somos o povo árvore, passarinho. Então, eu comecei a trazer essas histórias e aí construir, reconstruir, ressignificar essas narrativas. E meu trabalho de extensão, além de ter esse vínculo com as sementes ancestrais, eu tenho também esse vínculo com o meu nome, com a minha origem. Então, chucuru vem de um pássaro uru, ororubá de uma árvore ubá. O pássaro que me dá nome não existe mais. A árvore que me dá nome existe poucas e a grande maioria do povo não conhece. Então, no meu trabalho de extensão, uma outra missão é o regresso do uru e a multiplicação e o cultivo natural, de uma agricultura natural, da árvore ubá. Então, hoje, eu venho fazendo esse trabalho. Só que aí eu apresento isso de forma poética, a cosmopoética do regresso do povo árvore e passarinho. Então, quando nossa terra foi invadida e os invasores chegaram nessa terra, encontrou um povo invólucro de proteção à terra, um povo acoplado, encaixado à terra. Esse povo era uma camada de proteção da terra. Esse povo tinha cheiro de terra, cor de terra, textura de terra, né? Quando os nossos antepassados retomaram a luta pela terra, porque foram várias tentativas, Pesqueira apelidava os nossos mais velhos de pé de poeira, canela cinza, pé rachado. Diziam que os nossos pés e mãos estavam sujas e contaminadas por terra. É um grande equívoco, né?
estávamos purificados pela terra. Então, nessa cosmopoética, éramos o que eu chamo de, a minha versão de humanosfera, camada humana, invólucro de proteção à terra, cheiro, cor de terra, éramos não só pé de poeira, mas era o corpo empoeirado. E o habitat colonial veio, nos impactou de uma forma tão brutal, tão violenta, que houve a quebradura, a ruptura dessa camada. Éramos envolvimento. Houve a quebradura, a ruptura, ou seja, o desenvolvimento, a quebradura, e houve o afastamento. Então, hoje nós estamos nessa condição de afastamento, um mais, outros menos, mas nós somos deslocados da Terra, deixamos de ser humanosfera. Então, a cosmopoética do regresso significa voltar a ser envolvimento, voltar a ser camada invólucro de proteção à terra, voltar a ter cheiro de terra, voltar a ser igual aos pássaros, se purificar com banho de poeira. O pássaro se higieniza com a terra, com banho de poeira. Então, só que aí o que acontece? Nesse regresso, não progresso e sim regresso, a gente encontra vários obstáculos. Um deles são os astronautas terranos. Eles não têm força gravitacional que deixe na Terra, sobre a Terra. E quando eles querem pousar, eles usam todo um equipamento, uma tecnologia que tira a natureza e ele pousa. Muitos dizem que a árvore causa mal-assombro. Então, é difícil no interior você ver na paisagem a casa arborizada ao redor. Então, o habitat colonial trouxe essa coisa da arbofobia. Então, o povo tem fobia à árvore. Nego Bispo apresenta numa coisa mais complexa, que é a cosmofobia. O povo que tem medo do cosmo. Mas antes do cosmo, eles têm medo até da árvore. Então, corta a árvore. E você vê esses astronautas terranos e um bocado de pateta. E esses patetas são aquela coisa, É o pateta mesmo do desenho animado. São super gente boa, legal. Às vezes é o nosso vizinho, às vezes é um parente pateta. Só que o problema dele ser pateta é que ele não tem aderência à terra, ele vive escorregando, caindo. Então veja só o desafio. Você quer diminuir a distância e aí tem um astronauta terrano que bate em você, que está lá levitando, um errante flutuante. Aí você vê, aliás, muitos desses astronautas, que eu esqueci de falar, alguns dizem que são vaqueiros. Não são. Hoje em dia é muito difícil encontrar um vaqueiro. A gente encontra vacante. A maioria desses que se dizem vaqueiro são vacante de tão vazio encanto. E não se esqueçam disso. O ser vaqueiro foi a negação do indígena. Então, uma vez eu estava participando do encontro e um povo começou a cantar. E alguém chegou e disse, poxa, o cantar deles lembra o aboio, Eles cantam igual o vaqueiro. E eu disse, não. O vaqueiro canta igual a esse povo. Porque antes do vaqueiro era o povo originário, e o povo originário forçadamente deixou de ser índio para ser vaqueiro. Então, você encontra os vacantes de vazio encanto, os astronautas terrano, os pateta, mas não para por aí não, viu? Tem até seres alienígenas. E é um terror esses seres alienígenas. Então, você está lá tentando diminuir a distância com pateta, com vacante, astronauta terrano e alienígena. E esses seres alienígenas, eles devoram a caatinga, eles comem a caatinga, certo? Não sei se você já deve saber quais são os seres alienígenas que devoram a caatinga, Boi e bode. Uma vez eu falei isso desse jeito,
era num encontro desse, né? E depois iria abrir para as perguntas. Tava eu e um companheiro do MST. Aí, na hora de fazer as perguntas, aí o companheiro levantou lá a mãozinha e disse: Eu quero fazer uma pergunta. E ele inverteu a lógica, né? E ele fez a primeira pergunta para mim. Eu fiquei até assustado, porque ele disse que eu era radical demais. Porque eu chamei o boi e o bode de alienígena. E ele disse: Mas aí, qual seria a solução, né, para o boi e para o bode, né? E aí a solução é simples. A solução para o boi, curral, e a solução para o bode, aprisco. Bode solto na caatinga é fim de mundo. Para o embuzeiro, por exemplo, e outras plantas. O boi solto na caatinga do mesmo jeito. Ah, Irã, mas é uma cultura de 500 anos. Certo. Quanto tempo tem a caatinga? Acho que isso é um sopro do tempo de vida da caatinga. É um sopro. Então não tem encaixe a essa ecologia. Eles não se encaixam. E para eles encaixar, o que é que a gente faz? Chama de manejo. E aí começa a manejar. Né? Então eu não sou contra a esses seres. Não é muito pelo contrário, eu sou a favor, desde que seja no curral e no aprisco. Eu assim não entendo essa coisa do fundo de pasto, mas para mim já começa por aí. Não é toante e não soa bem no ouvido. Fundo de pasto. Natural. Não existe na caatinga essa condição de boi natural, enfim, e de pasto natural. Né? Então, é algo novo, muito novo, e que impacta, se baseado no tempo de vida que tem esse macro-organismo vivo que é caatinga. Então, a gente está tentando diminuir a distância e aquela coisa, como voltar a ser humanosfera? Então, nós criamos a nossa escola Pluriversidade da Floresta. E aí a gente tem que inventar os nossos métodos, a gente tem que inventar as nossas técnicas, a nossa pedagogia, a nossa didática, sem abrir mão da poética. Os povos indígenas são poetas originários, mas não são poetas de escrita. A oralidade também, né? Mas a poesia está na inscrita, na inscrição, na gravura, na marca que a gente deixa, não só no chão, na paisagem. Nós plantamos floresta caatinga. Não foi só os povos originários da Amazônia que plantou grande parte da Amazônia. Nós também plantamos. Né? Nós fizemos isso. Então, nós temos a nossa técnica cosmotécnica, a nossa cosmopoética, a nossa pedagogia. E aí, veja só, Chucuru de Ororubá, o povo, árvore, passarinho. E aí a nossa pedagogia não poderia ser outra a não ser a de passarinho. Então, nós, na nossa pluriversidade da floresta, adotamos a pedagogia do passarinho. E como é a pedagogia do passarinho? Todo mundo aqui conhece o beija-flor. Eu acho que a grande maioria, todo mundo, viu o beija-flor beijando a flor. E ele beija a flor para se alimentar. Então, ele se alimenta beijando. O ato de se alimentar é um ato amoroso, de afeto. Ele beija a flor. Quando ele beija a flor, para se alimentar, ele tira o néctar da flor. E ele poliniza a flor. Então, a flor beijada, para servir de alimento, é polinizada. Tira o néctar, mas a flor permanece doce. A flor beijada para servir de alimento permanece doce, polinizada e cheirosa. Mas o mais incrível disso tudo é que, ao ser beijada, polinizada, servir de alimento, permanecer doce e cheirosa, ela permanece flor. O beija-flor não devorou a flor. A flor permaneceu. E tem uma coisa extraordinária que é flor, bico do beija-flor.
uma versão de justa medida. A flor evoluiu, e ao evoluir, evoluiu o bico do beija-flor. O beija-flor evoluiu, e evoluiu a flor. Coevolução. O beijo do beija-flor para se alimentar é o que a ciência chama de acoplagem estrutural. Justa medida. Então, mas por isso, também porque pedagogia de passarinho é uma pedagogia de conexão ao chão, ao ar, à pedra e à terra. Tem uma cosmopoética que eu fiz que diz o seguinte: tem passarinho que pula em leveza na terra, qual tico-tico sartacamim. Tem passarinho que paira ao beijar a flor em sutileza de colibri. Lavandeira gosta de pedreira, desde que tem água corrente na cachoeira. O bacurau põe ovos da cor de terra e tira sua ninhada no chão e nas pedras. Ou seja, tem passarinho, até a coruja buraqueira e o fura-barreira estão no solo. Eles se tocam no solo. Então, a conexão com tudo é uma cosmoconexão. É a pedagogia, é do passarinho. Né? E aí tem uma coisa que vocês perceberam que eu gosto de contar a história, né? E aí eu adotei essa metodologia de aprender a ensinar, contando história. Então, eu aprendo quando eu escuto as histórias e vou ensinar contando as histórias não única. Eu dou a minha versão das histórias e também invento as minhas histórias. E aí, de tanto contar a história, o pessoal começou a se assustar porque, não, tudo bem, uru, chucuru, ubá, ororubá. Isso eu escutei. Mas ninguém disse que era o povo árvore e passarinho. Poxa, precisa dizer se é uru e ubá, se é pássaro e árvore, é o povo árvore e passarinho. Precisava dizer? Eu estou dizendo, você está inventando. Essa história aí é a história de enlouquecido. É história sem pé e sem cabeça. E aí começou essa coisa da história sem pé e sem cabeça, sem pé e sem cabeça. E aí uma vez ia ter um encontro, umas pessoas queriam me convidar. E aí uma pessoa muito ligada a mim chegou triste e disse: olha, eu gostava tanto das minhas colegas e tal, mas eu escutei que elas estavam falando mal de você, eu não gostei, eu fiquei triste. Elas estavam falando que suas histórias eram histórias sem pé e sem cabeça e que não era para chamar você, porque você estava endoidecido, enlouquecido. Aí eu, beleza e tal, me nem liguei, né? Porque tinha muita gente que queria escutar essas histórias sem pé e sem cabeça, tipo vocês. Então aí tudo quietinho, escutando as histórias sem pé e sem cabeça. E aí veio mais conversa, e depois essa pessoa chegou e diz: olha, eles não estão parando, eu estou preocupado porque tu não para de falar essas histórias. E eu disse: olha, é o seguinte, eles têm razão, em parte. A parte que eles têm razão é que as minhas histórias são sem pé e sem cabeça. A parte que eles erraram, e é um grande equívoco, é quando eles falam que eu estou enlouquecido. Né? Poderia ser uma anomalia incurável, mas eu não sou doido. Mas como assim história sem pé e sem cabeça? Então, se a gente pega um corpo, imagine que isso aqui é o corpo, certo? Vamos tirar desse corpo o pé e vamos tirar a cabeça. Se eu peguei um corpo e tirei o pé e a cabeça, ficou o quê? Tronco. Então, histórias sem pé e sem cabeça são histórias de tronco, de base, de fundamentação, de princípio. Então, se são histórias de tronco, aí é onde está o grande equívoco. Eu não estou enlouquecido. Eu estou entronquecido. Porque eu sou o povo árvore e passarinho. Parte de mim é árvore, parte de mim é pássaro. E se minha pedagogia é de pássaro, a didática tem que ser de árvore. Então, a didática da entroncaria. E nessa didática da entroncaria, a gente usa a sabedoria vegetal. Vocês já escutaram a sabedoria vegetal?
Sabedoria vegetal é tipo quando um pássaro não vai se assustar mais com a gente. Ou quando a gente chegou a um nível de conhecimento, de conexão, que o pássaro vai pousar bem pertinho da gente, ou até no nosso ombro. Isso é sabedoria vegetal. Sabedoria animal, tipo do pássaro, é saber que vai chover pelas condições do vento. E aí o que é que a gente faz? Canta que vai chover. Talvez seja aí o mito de cantar o toré, a dança da chuva, né? A gente canta também sabendo que vai chover pela sabedoria vegetal. Tem até a sabedoria mineral, a sabedoria de pedra, né? Sabedoria de pedra é você ser forte, forte, muito forte, tão forte que chega a ser sutil. A pedra ela tem uma sutileza porque ela permite que aquela inteligência verde sensível se desenvolva ou se envolva na sua superfície. Ela cria com o tempo aquela camada fina de substrato que comporta aquela inteligência verde na pedra. Então, a pedra é sutileza. Né? Então, se você quer ser sutil, usa a sabedoria mineral, a sabedoria de pedra. E é também na sabedoria de pedra que a gente lê Barra de Ano, né? Porque a gente só lê a barra, comunhão céu e terra, em cima da pedra. Né? Então, a nossa pedagogia é de passarinho e a nossa didática é de árvore, é de tronco. Né? E aí a gente começou, eu adotei a contação de história para... E é história. História com H. Ah, Irã, isso não existe mais. Eu sou da linha de Rubem Alves. História com E. Eu não sei se aconteceu de verdade. Mas uma coisa a gente sabe. Sempre acontece de beleza. Porque a verdade é muito relativa, né? Para algumas pessoas, a verdade é que a Terra é plana. Por exemplo. Então, no tempo das trevas, né, da extrema-direita, da cultura do ódio, então a verdade, cada um cria as suas verdades, mas a beleza é uma arte. A beleza é trabalhada e dá muito trabalho. Quem faz roçado, e o roçado é artesania, o belo trabalhado, sabe o quanto dá trabalho. Quem faz poesia, e a poesia é o belo trabalhado, sabe o quanto isso dá trabalho. E como eu falei, a paisagem é uma poesia e o roçado também é uma poesia. E aí a gente começou a adotar o roçado como um meio para a floresta e não o fim da floresta. Roçado é meio de floresta. No roçado, a gente utiliza cultura de floresta. Extrato baixo, feijão de arranca. Na rua. Na fileira, milho. Um sarto, soteiro, outro sarto, fava. E aí o milho serve de tutor para fava, trepadeira que vai crescer. No extrato médio, baixo médio, você tem um feijão de corda, de moita, né? Um pouco mais na vertical, de rama um pouco mais na horizontal. Maxixe, quiabo, enfim, por aí vai. Ou seja, essa cultura da estratificação que o roçado apresenta, mas ele apresenta também o roçado, não é só a floresta, não. O roçado tem o poder de segurar o céu. Quando ele está alinhado, quando esse arranjo de policultivo está alinhado com o cosmos, ou seja, há um arranjo cósmico e ele segura o céu. Então, meio para a floresta. Quando chegar na floresta, maneja a floresta. Você pode manejar a floresta ou você pode utilizar a própria dinâmica da floresta, abre a clareira e aí planta, né, cultiva e depois volta a ser floresta. Uma cultura ou um povo que vive com eterno roçado
vai dar errado, vai entrar em colapso, ou já está em colapso, né? E aí está o desafio. Está o desafio nos minifúndios, né? Ou seja, famílias com pouca terra, como? Né? Isso aí é uma questão, mas pelo menos a questão de como fazer já é o início do processo. Então, essa agricultura para nós, ela não é agricultura só de produção de milho e de feijão. Ela restabelece as paisagens belas, alimentares, medicinais, né? E é uma agricultura onde a gente cultiva memória. Lembra-se, o feijão é um. Você planta o feijão, você está cultivando as memórias ancestrais. Então, é o cultivo de memória, e ao cultivar a memória, a gente faz história. E ao fazer história, a gente evita aquele problema de insistir nas histórias únicas. Nós também temos as nossas histórias únicas. Então, a gente precisa cultivar no roçado histórias e memórias, né? E aí tem uma coisa muito interessante nessa pluriversidade, que é a leitura. Por exemplo, chucuru, nós não falamos a nossa língua fluente, a nossa língua mãe, a nossa língua nativa. Mas a gente lê a natureza, aquilo que está inscrito na natureza. A gente lê florada de ipê, a gente lê a florada da barriguda, a gente lê intensidade, velocidade, umidade do vento. A gente lê casa de passarinho, de João de Barro, por exemplo. A gente lê o traçado da casa, a quantidade que tem de barro e de palha e a porta de entrada da sua casa, que protege da chuva o seu ninho. E aí tem uma história que os bons vizinhos do João de Barro todo ano consultam o passarinho para saber se de chuva o ano vai ser bom ou vai ser ruim. Qual é a direção da porta de entrada? Né? Então, a gente consegue ler esses sinais. E aí tem uma coisa interessante, tá lembrado dos patetas dos astronautas terranos? Tem um princípio básico nessa escola de vida que é, a gente pode até cantar, mas eu vou só recitar um toante que diz: pisa caboclo no meu terreiro, pisa caboclo, mas bem devagar. Quem não conhece o chão que pisa, cedo ou tarde irá tropeçar. Então, para não tropeçar, pisa leve e devagar. Nessa pluriversidade, nós se formamos, ou melhor, desformamos, e nessa desformação, a gente se torna incapaz, incompetente e ineficiente, mas é muito mesmo. Haja incompetência para destruir. A gente não consegue destruir. Sabe por quê? Porque a gente conhece. Quem conhece não destrói. Tem uma música na minha infância e adolescência, eu curtia muito Legião Urbana, Meninos e Meninas, bem atual. Quero me encontrar, mas não sei onde estou. Então tem um bocado de gente perdido, porque não conhece a Caatinga. Tem um bocado de gente perdido porque quer salvar a floresta amazônica. Belchior canta uma música, né? Conheço o meu lugar. Você conhece o seu lugar? Você conhece o chão que pisa? E se não conhece, vai se formar. Tem um Toante Chucuru que diz: se quiser ver a ciência, vá na mata procurar. E aí tem uma coisa interessante. Nós somos o povo árvore e passarinho, mas nós somos também o povo semente. E aí qual é a inteligência da semente? As condições são adversas. Se germinar agora, vai morrer. Vida latente. Está lá em dormência. Chicão Chucuru, semente. Germinou para a luta, germinou para a resistência. Muitos germinaram. O povo semente. Esse povo semente começou a ter uma consciência. O ser mente. A consciência que esse corpo semente é casa de espírito. Tem um espírito. Tem uma ciência luminosa. Né?
E essa ciência luminosa nos faz o seguinte, dizem que o indígena é preguiçoso, né? Bom, eu não vou usar o termo preguiçoso, mas eu, por exemplo, eu não gosto de trabalhar. Eu tenho pavor a trabalho, eu não quero trabalhar. Mas isso não é preguiça. Só que o meu problema é que eu não sou da arte do vadiar. Eu não consigo vadiar, nem consigo trabalhar. Porque eu sou cimento e corpo casa de espírito. Eu sou inspirado ou alimentado pela ciência círculo-fogo luminosa que está na mata, né? O fogo corredor ou o fogo avoador, né? Então eu sou, e aí inspirado no fogo avoador, eu sou da vagalumagem. Eu sou luz do pensar e luz do próprio caminhar. Tem uma ciência aqui na mata de Ororubá chamada Jeti Radiar. E ela diz, corpo etéreo mulher, ela diz que medicina é cuidar da ancestralidade. E tem um termo que a gente usa aqui que se chama encante, com I. Encante são reuniões com os espíritos. Tem uma metodologia de envolvimento comunitário que a gente chama de guiança do trapiá. O que é guiança do trapiá? Vá, siga, você pode, desde que você tenha autorização. E aí, parou. Quem vai dar autorização? Pajé, cacique, liderança? Não. Quem é que conhece Tarcísio melhor do que Tarcísio? Tarcísio é que vai dar a permissão. Ah, mas eu não sei. Autoconhecimento para depois partir para a ecologia de encurtamento. Mas aí você é luz do pensar e luz do caminhar. A Jeti Radiar diz o seguinte: nos encante com os antigos, bem no centro de Ororubá, eu senti o claro das matas, era a luz de Jeti Radiar. Quem caminha nessa vida sendo luz do seu próprio pensar, segue trilhas encantadas em guiança do trapiá, e é por isso que eu insisto em ser luz nesse mundo e recorro a Jeti Radiar. Para tirar casca, não basta apenas pedir licença. Antes tem que saber cuidar. Cuidar do saber da folha seca, cuidar da ciência ancestral. E para ter fortaleza, só tem se tiver a leveza de Narô Cobral. Narô Cobral é a serpente encantada que mora na pedra fina, a rainha da sutileza, do pisar leve e devagar. Eu estou sem elas aqui, mas eu tenho também outra serpente encantada que se chama Jabi do Rezo. Então, meu rezo não é de joelho e nem de coca. Meu rezo é de cobra. E qual é o rezo? É um rezo sem oração. É rezo de esfregação. Vai fazer roçado, se esfrega na terra. Fricção. Corpo, terra. Meu avô me ensinou uma coisa. É um oi, ele disse que era a ciência dos aroi. Um oi no chão e um oi no céu. Conexão. Tem que estar atento a tudo. E esse trabalho que a gente vem fazendo, de essa agricultura que restabelece as paisagens, poeticamente a gente chama de cosmonucleação regenerativa. E para completar, com o encanto manejo da caatinga. O que é cosmonucleação regenerativa? Topografia sagrada, pisa leve devagar para não tropeçar, pisa leve devagar porque é Gaia. Homem, qual é a novidade? Desde que o mundo é mundo, que a gente se entende de gente que a gente chama terra de mãe. Aí Gaia diz que a teoria de Gaia é que é um macro-organismo vivo. Então pisa leve devagar, porque está a pisar na tua mãe. Para não tropeçar, mas pisa leve devagar para não apagar, se lembra, as gravuras, as inscritas, inscrição de rabo de teiu e rabo de tatu. E rabo do calanga leiva-leiva, é diferente. Alguém já viu o ciscado do Sartacamim? Alguém já viu o acamado do Preá? O bosteiro do Mocó? Ou seja, esses seres, eles escrevem no chão. E a gente lê essas inscrições. E o conjunto dessas leituras de chão, de floradas, de vento, de canto de passarinho, a gente sabe, né?
Agora, é aquela coisa, não é necessariamente para explicar, porque é outro sentido ou é para sentir. O que eu estou falando para vocês é uma pedagogia de sentidos. A gente aprende a sentir. É sobre um saber sentir, né? Eu, quando era criança, que subia as pedras, eu via fogo corredor. Eu brincava com os vagalumes. Hoje, quem olha para a serra para ver fogo corredor? Então, a gente perdeu, nós estamos perdendo a capacidade de olhar para a serra, conversar com a pedra. Eu contei essa história para um. A gente tem aqui o mutirão do bem viver. O mutirão do bem viver aqui é pau, é enxada, é foice, é um trabalho pesado. O mutirão pedagógico ele é mais leve. Agora o do bem viver ele é pesado mesmo. Um desses mutirões, um do mais velho do meu grupo me chamou. Aí disse: Irã, já está preocupado com você e tal. Você está conversando umas histórias aí sem pé e sem cabeça. Eu nunca escutei, sou o mais velho do grupo, nunca escutei essas conversas. Né? Sabe qual é o teu problema, Irã? Eu digo: qual, mestre? Porque você não está conversando com o mais velho. Você tem que conversar com os seus mais velhos. Eu, na época, ele tinha 70 anos. Eu converso com o meu mais velho, ele tem mais de 80. Aí o outro chegou e disse: eu também converso com o meu mais velho. E ele tem 70 anos. O outro chegou, conversa com o meu mais velho, ele tem 94 anos. E tu, Irã, conversa com o teu mais velho? Eu disse: não. Aí o pessoal disse: tá vendo aí qual é o problema? Porque você não conversa com o mais velho. Eu digo: mas peraí, eu não converso com o mais velho, mas todo encanto santo dia eu converso com a minha mais velha. E você conversa com a velha? Eu digo: converso com a velha da minha aldeia. E qual a idade dela? Eu digo: a idade dela eu não sei. Porque ela é tão velha, tão velha, tão velha, mas tão velha, que se somar toda a idade dos seus velhos, não chega a um sopro de vida da minha mais velha. E o pessoal falou: que danada de velha é essa, que é tão velha assim? Quem é essa velha? Que agora fiquei curioso. Eu olhei para eles e falei: a pedra. A pedra é a decana da instituição mais longeva que a gente tem. Floresta Encantada. Fluorescente, de floresta. Né? Seu Chico aqui canta na Floresta Encantada, eu vi o Rei do Urubá. Aí o pessoal diz: ele está cantando errado, não é floresta, é floresta. Eu digo: ele está cantando certo. Floresta vem de florescente. E o que é que a florescente faz? Emite luz. E o que é que a floresta faz? Emite luz. Vagalume, fogo corredor, os espíritos de luz. Então, a floresta tem a ciência luminosa. Então, é a decana da instituição Terra Floresta Encantada. Aí o pessoal disse, olhou para mim e disse: cara, não tem jeito não, Irã tá doido. Irã conversa com a pedra. Aí começaram a rir, tirar onda e tal. E aí eu disse: mas vem cá, como eu sou da história, eu vou contar para vocês a história do povo que caminha para a pedra, é o povo do encanto da pedra. Aí esse mestre falou: esse povo não tem o que fazer, não, é? A minha mão cheia de cala, manda eles vir para cá trabalhar? Como é que o povo passa o tempo caminhando para a pedra? Tá certo, então vou contar a história. Janeiro, o ano só começa quando o povo caminha para a pedra. Chega no terreiro da pedra, na eira da pedra, canta e dança. O espírito dono da pedra sai da pedra, vai para o terreiro festejar, porque eles estão lá a balançar o maracá. Canta e dança, poeira no ar. Meio-dia eles sobem para a parte mais alta da pedra. Na porta de entrada da casa do dono da pedra, canta e dança. E ele vem, incorpora, festeja, desce, fala política, o ano começa. Perto do meio do ano, o povo faz uma grande reunião numa maloca. Só que antes da grande reunião, eles vão projetar o seu plano de vida, eles vão para a Eira da Pedra pedir permissão ao dono da pedra. Canta e dança. O dono da pedra vem e diz: permissão dada, faça a reunião. O povo vai para a reunião. Chega lá numa pauta e tem aquela discussão, às vezes não tem consenso, aquela dúvida. O velho levanta, balança o maracá, o dono da pedra vem.
orienta, às vezes eles pegam a pauta, rasga e faz outra. No fim da reunião, eles lêem uma carta que eles fazem em coautoria com o dono da pedra. Aí o pessoal já começou a coçar a cabeça. Epa. No meio do ano, eles fazem 2 caminhadas. Eles fazem um ritual de 24 horas numa aldeia. Antes, no meio do caminho, para e faz uma grande refeição coletiva. Eu dizendo para eles, esse povo come que só. Depois faz sua caminhada. Antes de entrar na aldeia do ritual, eles pedem permissão ao dono da pedra, tocando uma espécie de flauta. Toca, silêncio, até o dono da pedra dar permissão. Entra na aldeia, canta e dança, festeja, tira santo do altar, faz caminhada, pega fogueira na mata, faz fogueira, reza, canta, dança. À meia-noite eles param e olhei para eles e disse, sabe para onde é que eles vão? Aí eles falaram, para a pedra. Eu digo, olha, vocês já escutaram essa história, né? E eles vão para a pedra para quê? Para escutar o conselho da pedra. E esse povo dá nome à pedra. A pedra que eles vão lá para escutar o conselho é chamada de... E eles responderam, a pedra do conselho. Em agosto, eles repetem o ritual. No fim do ano, eles voltam para o terreiro, eira da pedra, canta e dança para festejar com o dono da pedra e agradecer o ano que encerrou e pedir proteção ao ano que está chegando. Meia-noite, 5 no máximo, se conta na palma da mão, sobe a pedra, comunhão céu e terra, olha para a barra do ano, para ler paisagem de encantamento e começa a ler a barra. Meia-noite a 12 horas, cada hora um dia do mês. E aí, quando eu parei de contar essa história, eu olhei para eles e disse, quem é mais doido? Eu que converso com a minha mais velha, o nome dela é Kiá, eu que converso com a minha mais velha, ou esse povo que vive o ano caminhando para a pedra? E o mestre disse, Irã, nós somos doidos, porque nós somos o povo que caminha para a pedra. Chucuru é o povo que caminha para a pedra. Um professor muito querido meu me perguntou uma vez, Irã, qual é a origem, qual o mito de origem do povo chucuru? E eu disse a ele, professor, eu estou ainda naquela história única de Adão e Eva, do barro, da costela, da cobra, enfim. Eu ainda estou nessa história, eu não sei. Mas eu sei para onde a gente vai. E aí ele disse, para onde? Eu disse, para a pedra. E aí eu construí essa narrativa baseado nessa pergunta do professor. E aí ele disse, tudo bem, mas quando você souber o mito de origem do povo chucuru, me conte, que eu estou estudando e eu quero fazer um trabalho sobre isso. E não tem poucos mitos de origem, Pernambuco eu não conheço nenhum. Tá certo. Muito tempo depois, eu descobri a origem do povo chucuru. E aí fiquei sabendo que esse professor estava muito doente. E aí liguei para um colega dele e disse, olha, o professor me fez uma pergunta sobre o mito de origem do povo chucuru. Na época eu não sabia, mas disse a ele que sabia qual era o nosso destino para onde a gente ia. E eu disse a ele que o nosso destino era para onde a gente ia, era para a pedra. Mas hoje eu sei para onde a gente vai. Aliás, de onde a gente veio. Aí ele fez, então me diga. Eu digo, da pedra. Eles não entendi que vocês vão para a pedra. Agora, vocês saíram da onde? Eu digo, da pedra. Porque não é a finalidade. Não existe nenhuma finalidade. Não tem utilidade. Aí eu estou crendo que a vida não é útil. Não tem utilidade, não tem serventia caminhar para a pedra. É um ato de originalidade. Destino é origem. Então, se a gente caminha para a pedra, nós somos o povo de origem, e aí a origem filosófica, poética e cosmológica da pedra. Nós somos o povo de encanto da pedra. E aí, gente, eu vou encerrar agora essa fala, acho que eu já passei demais, mas eu vou encerrar essa fala que eu digo aqui aos meus que um dos problemas de ser agrônomo
é que todo mundo olha para você e produção, 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 só querem produção. E aí vai um cara agrônomo contar a história de passarinho. Já viu, né? E mais extensionista do IPA. Né? E, inclusive, eu queria aqui fazer uma justiça. Cara, quando eu passei no concurso do IPA, o pessoal disse, não vá, que você não vai conseguir fazer isso. Eu estou fazendo muito mais. E eu acho interessante que o pessoal do IPA diz, Irã, infelizmente a gente não vai poder te ajudar. Porque se a gente for te ajudar, a gente vai atrapalhar. A nossa grande ajuda é deixar tu fazer isso e apoiar com carro, com combustível, com as tuas viagens. Eu sou muito grato, principalmente às mulheres do IPA, né? Tem umas mulheres lá super poderosas, Silvana, Kátia, Mônica, Ana Paula, é um negócio assim fora do comum. São fantásticas essas mulheres, né? E aí eu estava fazendo essa. Agora me perdi, quando eu entrei na história, agora me deu um branco. Quem pode me ajudar aí? Estava agradecendo o IPA. Sim, a história do agrônomo, IPA, Instituto Agronômico, né? E aí chamaram o agrônomo para fazer um protocolo. E aí o agrônomo ia falar de agricultura. E aí eu peguei e escrevi. Pô, eu sou agrônomo, né, cara? E eu peguei e escrevi agri com C maiúsculo, cultura do encantamento. A arte das localidades, a arte de encantamento local. A agricultura é o estado da arte. Essa que a gente faz. Eu acredito que vocês também fazem uma. Ou umas, ou várias. Então, eu peguei e escrevi. Então, quando o pessoal começou a ler e disseram, ô Irã, tu é poeta, é? Aí eu fiquei alegre, né? Pô, tá me chamando de poeta, né, velho? E eu não disse que era, né? Eu também não sei se sou. Bom, mas aí eu digo, não, eu escrevi esse texto aí baseado no que eu faço, eu acredito, né, e me oriento por isso. Não, Irã, mas sem problemas, tranquilo, a gente vai melhorar. Aí eu, como assim? E aí aquilo que rimava, tirava. Aquilo que era poesia e não era técnico, tirava. E eu fiquei na sala assim. Quando tirava um pedaço de palavra, eu ia lá, corria e pegava aquele pedaço. Poxa, foi eu que fiz. Tirava uma frase, eu corria do outro lado, pegava a frase. Teve uma hora lá que tiraram 2 páginas, aí eu peguei. Nesse dia eu cheguei arrasado em casa, com um saco de pedaço de palavra. Aí eu olhei para o outro lado, eu estava com um saco de rama de batata, um saco de ramagem, mais de 90 ramas de batata. Eu estava com vários cacos de fava, e é fava até umas horas de caruncho, caco de memória, caco de história. E eu digo, cara, o que é que eu vou fazer? Né? E aí, quando o pessoal tirou, eles falaram que não tinha utilidade para aquilo, porque era poesia, né? E eles têm razão, né? Porque a poesia não tem utilidade, a poesia não serve para nada, né? Ela não tem serventia, porque ela é viva e tudo que é vivo é regenerativo e não tem essa utilidade, né? E aí eu peguei aquele saco de caco e aí eu disse, tive uma ideia agora. Eu vou juntar esses cacos e vou fazer mosaico. E aí eu dei o nome de cacaria, que é a minha artesania de juntar cacos e fazer mosaico. Então eu juntei os sacos de rama, de fava e fiz um jardim divino tão celeste de passarinho. Tem tanto do passarinho que parece que você está no céu, de tanto passarinho que tem, né? E juntei os cacos e fiz um bocado de poesia com esses cacos, né? E aí apareceu uma oportunidade, eu já estava com os cacos junto de poesia, né? E aí ganhei um projetinho para produzir um livro. E aí eu juntei esses cacos poético, né? Tá no livro, estou montando agora, eu tenho até dezembro para publicar. E não podia ser diferente, né? O nome do livro vai ser, se sair, eu acho que vai ser Histórias Sem Pé e Sem Cabeça, por uma didática da entroncaria. Então, hoje eu venho fazendo essa artesania de juntar cacos, regenerando floresta, né? E aí, gente, para não concluir, eu sou movido por vários sonhos. Viver é melhor do que sonhar.
Ixi, lá vai eu questionar Belchior, né? Eu acho que fazer o sonho em vida acontecer é muito melhor do que só viver e do que só sonhar. A gente tem que fazer o sonho em vida acontecer. Eu sou movido por três: caminhar sobre uma floresta que eu estou regenerando. E aí ficar meio areado. Imagina você se perder na floresta que você está regenerando. Areado, quando você olha para a copa das árvores, você começa a ter um banho de floresta, um banho de frestas. As frestas, os raios do sol passando entre copa, e aí você começa a ficar embriagado de frestas. Esse banho de floresta. E não dá ressaca, não. No dia seguinte você está novo. Então eu sonho, um dia eu já estou tomando umas de frestas e estou ficando já meio quente, mas ainda não fiquei embriagado. O outro sonho é abraçar uma árvore que eu plantei, não atingir as pontas do dedo. Eu tenho uma árvore que chama árvore do abraço. Eu vou lá e abraço, já estou fazendo isso aqui, ó. É minha árvore do abraço. Um psicólogo amigo meu disse que isso era uma terapia, né? Por isso que eu não estou doido, por causa da árvore do abraço. E o outro sonho é não ver mais nenhum passarinho na gaiola, principalmente na terra serra de Ororubá. Então, é fácil regenerar a floresta e ficar embriagado de banho de frestas. É fácil abraçar uma árvore que a gente plantou. O difícil é libertar os pássaros da gaiola, certo? E eu venho fazendo esse trabalho e aí eu apresentei para vocês um projeto, início, meio e reinício, salva e viva Nego Bispo, que é político, e aí você viu que a minha diplomacia é conversar principalmente com os seres não humanos, né? Eu sou especialista na conversa com passarinho, com cobra e com pedra. Então o projeto, ele é político, ele é potente, ele é pedagógico, a pedagogia é de passarinho, ele é peripatético, caminhar, aprender, ensinar, regenerar, né? Então cabe vários P's nesse projeto, né? E o último dele é que ele é poético. Então, um projeto poético, a gente não pode abrir mão da vida, da poesia e da regeneração. Né? Então, eu já falei demais, eu acho que eu já estourei o tempo umas 3 vezes, é que fica aberto se ainda tiver tempo, né? Para a gente Tem conversar. tempo, rapaz. A gente ficaria aqui a noite todinha te escutando, te ouvindo, aprendendo contigo. E é sempre muito prazeroso, Irã. Eu queria, só para abrir aqui as perguntas, que eu acredito que tem, alguns comentários do pessoal. Eu sempre, quando te escuto falar, eu lembro do Manuel de Barros. Ele tem um texto que eu acho bem bonitinho, que é A Arte de Infantilizar as Formigas. Aí ele diz: a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. E eu acho que você acabou de fazer isso, né? Nos mostrar, a partir da sabedoria chucuru de Ororubá, o quanto é importante a gente se reencantar, se reconectar. E esses aprendizados aí que você trouxe, a gente vai levar e espero que as pessoas estejam aqui estimuladas a pensar sobre essas coisas que você falou, né? Nós estamos aqui nesse curso e no módulo que eu, Caio e Ana Carolina a gente está ministrando, é o último módulo e a gente está tentando articular essas sabedorias também para um trabalho de conclusão de curso que seja poético, que seja com arte, que seja com outras formas de pensar o conhecimento. E tudo que você trouxe hoje para a gente só nos estimula a pensar mais e mais sobre isso. Então, primeiramente, agradecer demais essa tua disponibilidade e estar aqui nesse papo com a gente. E eu queria abrir aqui, né, para quem tiver alguma pergunta, quem quiser. Eu sei que tem muito testemunho aqui no chat, Irã, né, de gente que, ó, a Aline mesmo disse, parece que estou ouvindo minha família conversar, né, histórias parecidas. Então, muita gente aqui comentou justamente sobre essa lembrança que eles têm, né, essa conexão também que você trouxe, né, aí. Então, brigadão. Então, quem tiver alguma pergunta, porque senão eu solto aí
Irã novamente para a gente terminar mais meia hora de conversa de prosa, né? Ele trazendo para a gente as histórias lá dos chucurus, trazendo para a gente a história da semente, da pedra e muitas outras coisas, das árvores, né? Eu, tu terminou agora falando dessa coisa dos passarinhos, bicho. Eu moro num bairro em escada e desde pequeno que uma coisa que me incomoda demais, onde eu vivo, é os homens das gaiolas ou com as gaiolas. Então, essa prisão, né, dos pássaros, algo aqui que é muito presente nesse lugar que eu vivo. Mas já tem. Tem uma poética que diz: carinhosamente tolos, serve sementes de capim ao flor de urtiga, invento mentira e nego a esses seres alados a plenitude da vida. A vida do pássaro é o voo. É verdade. Isso aí. Quem está aqui inscrito, vamos lá, tem Grazi. Grazi, é contigo. Boa noite. Quero parabenizar, né, a apresentação do. Quero parabenizar a apresentação do parente, né? Conheço muito bem o território dele, pois sou indígena Cariri, aqui da Serra do Catolé. Então, todas as assembleias que tem, todos os anos a gente está aí prestigiando a assembleia deles. E foi muito boa e bem interessante também a fala do parente. Só quero passar para prestigiar mesmo, para agradecer e dar os parabéns pela apresentação. Obrigado, parente. Mais alguém, gente? Acho que está todo mundo encantado aqui. Vai que é tua, Caio. Boa noite, minha gente. E aí, poeta? Que maravilha, Boa meu noite, irmão. meu irmão. Tava aqui deleitando, me deliciando com as suas palavras, com essa pedagogia de pedra, essa pedagogia de ave, essa pedagogia de terra, essa pedagogia de gente, né? Essas pedagogias que carrega em tu essa energia ancestral e que aponta para o lugar que você sonha aí, né? É muito bonito de escutar. E eu sou de um território, o Pajeú, né? Que é esse território da palavra também, né? A poesia, ela tá nessa cosmovisão muito, muito profundamente. Eu digo a todo mundo assim, a turma, quando está falando em filosofia, quando está falando na epistemologia, da agroecologia e não sei o que, eu digo, ó, os meus filósofos são os poetas. É João Paraibano, é Sebastião Dias, é Valdir Telles, é Cancão, que nada mais fizeram do que dizer o sertão, dizer a caatinga, dizer a vida camponesa, nesse olhar da poesia, né? E aí, no meu estudo do doutorado, eu tentei aproximar essas duas coisas. A poesia camponesa e o movimento agroecológico, saber se a agroecologia conseguia dialogar, né, com a poesia camponesa. Não vou entrar em detalhes, só para dizer o tema, porque quando eu estava conversando com os poetas camponeses, tem uma pergunta que eu fazia para eles, e eu queria fazer para tu também agora, Irã, que eu nem vou dizer o que eles disseram, mas a pergunta era assim: aqui no Pajeú, dá para separar a poesia da agricultura? Eu te pergunto isso no sentido de tanta arte que você coloca, né? Para o povo chucuru, tem como separar a arte da agricultura chucuru? Como é essa coisa, tá? Enfim, se tu pudesse conversar um pouco com a gente sobre isso. Bom, para mim travou um pouco aqui, mas eu entendi, né? Enfim, veja só, nós somos um povo em reconstrução.
né? Então a gente tá, acho que a Cacari ela traz isso, a gente junta os nossos pedaços. Tem muito povo, não só as histórias, as memórias, mas o próprio pensar, né? Existem mentes invadidas, a gente não vai. Eu trago muito esse fato de que a gente está nesse processo de retomar as mentes estão invadidas, né? E, por exemplo, quando a gente trabalha essa agricultura que é saúde, que é educação, que tem as suas pedagogias, quando a gente traz os saberes da roça. Eu acho que lá travou. Voltou. Vocês me escutam? Sim, sim. Estamos te Eu tô ouvindo, Irã. Deu uma pequena travada, mas agora voltou. pronto. Então, quando a gente tenta. Acho que caiu agora, Agora né? caiu. Vamos ver se ele volta. Por enquanto, para aproveitar o tempo, é feito rádio, né? Na rádio não existe silêncio, né? Sempre tem alguma coisinha ali acontecendo. Mas quando o Irã estava falando, eu me lembrei de um poema que eu escrevi, um soneto que se chama Semente, que diz assim: a semente é a véspera da planta, é a floresta o seu ensinamento. O passarinho, quando acorda, canta com a semente no seu pensamento. A multidão de uma semente é tanta que, quando encontra o chão como instrumento, nos movimenta como quem levanta de um simples grão a força do alimento. Guarda a semente no seu embrião toda a grandeza da conexão da natureza e a sociedade. É a semente, a sua mãe e filha, esse mistério que a maravilha nos deu com tanta generosidade. Eita, que maravilha. Acho que uma coisa interessante também que o Irã trouxe é essa ideia também, né, de como a gente precisa descolonizar a mente, né, as coisas que a gente, sobretudo aquele discurso, aquele diálogo que ele teve sobre os bois e bodes e cabras, né, no sertão, lá onde ele vive, inclusive, que de tão presente no ambiente, a gente acredita que sempre foi assim, né? Então, descolonizar essa ideia de que determinados seres não estiveram ali sempre, são, inclusive, invasores, né? Mas eu acho que alguém aí está querendo falar, né? Tem o Matheus, depois tem o Ronildo. Vamos ver se ele consegue entrar. Enquanto ele não chega, a gente vai falando aqui. Cadê tu, Matheus? Eu queria falar com ele também sobre essa pergunta, essa indagação do Caio também muito me atravessa, porque quando eu estava na graduação e fazendo TCC sobre epistemologias quilombola, né, na agricultura, para onde eu caminhava, eu nunca conseguia, eu sempre esbarrava na questão da arte e da cultura, né? Quando a gente caminha nesses espaços
tradicionais, assim, identitários, a gente encontra como que a agricultura é intimamente ligada aos movimentos artísticos, aos movimentos culturais, né? Como aqui em alguns quilombos aqui do Ceará, eles têm a dança de São Gonçalo como um elemento central da agricultura, e também as rodas de debulha de feijão, debulha de fava, né? Que são pertencentes a essa questão da oralidade, de como que esses conhecimentos são passados nesses momentos, né? Aí eu queria ouvir mais ele falar sobre isso, sobre esse encontro da agricultura com os movimentos artísticos, os movimentos culturais, e também falar também que essa questão da cosmofobia ela é muito interessante, mas acredito que nós só deixamos de ser seres cosmofóbicos quando a gente adentra de fato a uma experiência concreta, eu acho, né? Eu não sou indígena, mas eu sou de terreiro e a minha mãe de santo é pajé do povo Pitaguari, aqui do Ceará, e tem o pajé Alex também na aldeia, que faz parte da nossa família, e ele sempre teve esse lance com as pedras também, né? Então, tipo, inclusive eu tenho uma pedra aqui que ele me deu que caiu do chão, assim, num formato muito certinho de uma machadinha, e ele me deu, e foi um momento muito emocionante. E aí o companheiro estava falando sobre as histórias da pedra, do conselho, essas coisas. E aí, muito louco, porque hoje eu estava na universidade, tava tentando escrever, estava tentando ler, estava terminando a minha dissertação de mestrado. E aí eu, naquela correria, eu com a cabeça muito louca, passando por um momento muito difícil assim, na minha vida, sem conseguir escrever. Aí, assim, mais ou menos 4 horas, eu peguei a bicicleta, estava de bicicleta, fui para Pedra, de verdade, se eu fui, peguei a bicicleta, saí da universidade, fui para um lugar aqui perto da minha casa, onde tem um dedo de rio, fiquei lá, assim, mais ou menos 1 hora e meia, sentado na pedra, tentando conversar com sei lá, com o sagrado, com a própria pedra, então, né? Aí a fala do companheiro, assim, me atravessou hoje de uma forma diferente, né, sim, foi um abraço mesmo, né, a fala do companheiro. Era isso, acho que a pergunta mesmo era sobre ele falar um pouco mais sobre esses encontros da agricultura com a arte, com a cultura, né. Inclusive tem, desculpa falar muito, mas tem uma série, uma websérie do Mídia Ninja, que se chama Agro, eu acho. É uma série com vários episódios bem curtos, e um desses episódios ele fala sobre como que a gente deixou tirar a cultura da agricultura e colocar negócio e se tornar agronegócio, né? Como que o capital conseguiu se empoderar da agricultura e transformar em negócio, né? Então acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui também, né? Ok, querido. Então, passar de novo para Irã. Agora vai. Tive um problema aqui com a minha internet, mas voltou. Então, ainda na pergunta de Caio, né? Então a gente tem essas questões, mas eu nunca vi isso separado, né? Eu vejo a agricultura como a base do que se chama religião. Se você observar, a religião vem de religare, né? De religação. Cara, a agricultura é contato com o chão, é se ligar. Né? Ah, Irã, mas é religação ou ligação? Nós fomos deslocados, a gente está tentando religar. Então, a minha religião é essa agricultura do encantamento. E nesse mesmo grupo que tiraram as cacarias da poesia, né? Tiraram a poesia, eu fiz uma que era o seguinte: quem mata a poesia, mata-mata. Então, algo nesse sentido, né? E é inseparável. Como eu estava falando, a minha concepção de tempo, que eu chamo de encantário, é um calendário conectado com os reinados encantados, ou seja, é espaço, tempo, elemento indissociável do encantamento. Então, não tem como separar. Né? E a visão que eu tenho dessa coisa
a compreensão que eu tenho da poética, né, da vida, né, é justamente isso que eu falo. A agricultura, na minha compreensão, ela faz paisagens poéticas, né? E não tem como separar. No dia que a gente separar isso, a gente sempre usa o poder da contação de história, da oralidade. Né? Isso é poesia. Né? É uma poesia originária, é uma filosofia orgânica, né? Sistêmica. Ela está conectado com a floresta. Né? Então não tem como separar. Né? E eu vejo isso como... Eu sempre apresentei o trabalho que a gente faz como a arte local de encantamento. A pedra que tem no meu espaço sagrado, ela é única, só tem lá. Eu só vou cuidar da pedra do mestre rei do Urubá se eu cuidar da minha pedra. Eu só vou cuidar do terreiro mãe da pedra d'água se eu cuidar do meu terreiro. E cuidado é uma arte. E a gente não pode abrir mão, né, dessa arte. Então, a Casa das Sementes, por exemplo, o nome técnico dela é Casa Multiuso. Hoje mesmo a gente teve um encontro cedo com o pessoal do IEF aqui de Belo Jardim, que era para um encontro, né, que fazia parte da agenda lá da Semana da Ciência e Tecnologia. Né? E aí eu meio que brincando, que minhas brincadeiras são muito sérias, e eu disse, olha, vocês vêm aqui, vão falar, vão apresentar, e eu quero aprender, mas eu quero também mostrar o que a gente sabe. Né? Então a gente vai utilizar a ciência da mata e a tecnologia de floresta. Né? E aí foi uma coisa bem interessante, porque a gente falou dos pássaros, né? Do bio, do encantado, né? Enfim, as meninas fizeram poesia, recitaram poesia, né? A gente contou história. Isso é ciência. É ciência da mata. É a base epistemológica da ciência dos invisíveis. Mas não é os encantados invisíveis. É porque esse povo, essa condição, ou esses poetas, para a maioria da sociedade, são seres invisíveis. E o nosso espaço é uma grande vitrine. É uma vitrine onde a gente bota o pessoal para lá para a gente se mostrar entre nós mesmos, né? E contar outras histórias, né? Reativar a memória. Né? Então, o trabalho que a gente faz é pura arte, não tem como separar. Né? Saber comer é uma arte. Preparar o alimento é uma arte. Saber cultivar o solo é uma arte. Rezar por esfregação e sem a palavra, a oralidade, mas só com o corpo, a performance, né? E essa relação de afeto, isso é uma arte. Então, nossos agricultores, ou a agricultura tradicional, é esse estado da arte originário. E aí, contar uma historinha para vocês curta. A gente tem um bocado de gente também que faz coisa errada. Eu acho que um problema que a gente enfrenta é a maioria das pessoas nos taxar como os seres corretos, né? Como se fosse espécie de santos. Ou seja, todo o povo está errado e o povo indígena é a salvação do planeta. Nós contribuímos com isso, por várias razões, mas nós temos os nossos problemas. E aqui no interior da terra indígena Chucuru, nós temos a caça recreativa por esporte, por lazer, por diversão. Nesse trabalho de cosmonucleação, tem a galharia, e a gente estava com um bocado de pedra lá, floramento rochoso. A gente disse, não, vamos inventar a pedraria. Vamos fazer núcleos de pedra. E a gente começou a fazer a pedraria, e aí a gente observou que a pedra servia de morada para alguns seres, tipo mocote, caca, cangambá, coroca, enfim, vários seres estavam lá, aranha caranguejeira, calanga leiva-leiva, tudo lá. Então vamos recuperar a cerca de pedra. A gente recuperou. Atraiu mais animais, os caçadores foram lá caçar. Né? E aí a gente resolveu, muitos têm a fobia essa fobia da natureza, né? E tem muita gente que tem medo de cobra. Né? E tem muita gente que tem medo dessa espiritualidade da mata e na mata. Então a gente fez uma serpente guardiã encantada, a cerca de pedra era linear, a colonização dividiu, loteou o nosso território com cerca de pedra,
E a gente, até para preservar a memória e a técnica desse pessoal, permaneceu com a cerca, mas deixou ela serpenteado, fez uma cabeça de cobra e fez um rabo de cobra. E o pessoal começou a se assustar. Né? E aí ritualizou o processo, se assustaram. Quando a gente viu que eles se incomodavam, a gente começou a fazer mais cerca. Porque a cerca de pedra transformada em serpente deixava o pessoal meio com medo, cismado e não ia. Tipo, isso é coisa de catimbozeiro. É o que eles falavam. E a gente começou a fazer. E aí, conversando com um caçador, aí ele perguntou o porquê daquele trabalho. Eu disse que era um trabalho espiritual, que era um trabalho artístico e que também era um trabalho ecológico, para atrair os seres. E aí ele perguntou quantas serpentes encantadas de pedra a gente tinha feito. Na época, a gente tinha feito 66. E aí ele se benzeu, disse, valei, meu Deus do céu, é macumba mesmo. 66 é o número da besta fera. Eu digo, pois é ela mesmo. Foi por causa da besta fera que a gente fez as serpentes de cobra. E é catimbó e é macumba. E aí eles saíram. E aí ficou, e a gente tem mais de 100. Né? E aí a gente tem uma parceria com o pessoal da ONU, a FAO. E aí eles vieram visitar a nossa cosmonucleação regenerativa e viram as serpentes de pedra. E aí perguntaram, eu contei a história. Né? E aí eles me convidaram para levar essa história a semana passada para a FAO, para o encontro anual da FAO, comemoração de 80 anos, e levar essa história também para o Museu de Roma, as serpentes de cobra, né? E a gente levou, foi lá e apresentou, né? E falaram que isso era arte plástica. E eu ri, né? Bom, o bom foi que eu fui para Roma por causa da besta fera. A besta fera me possibilitou a ida para Roma e afugentou os mal caçadores que estavam matando por esporte, por lazer e por diversão. Isso é arte. E aí eu brinquei com o pessoal da arqueologia, né? Eu disse, eu não sei desenhar na pedra, eu sou ruim de desenho, não tem como desenhar na pedra. Agora eu estou fazendo serpentes encantadas para daqui a 1000 anos, quando os nossos tiver aqui, 1000 anos lá na frente, eles vão ver não mais pintura rupestre, mas vão ver as serpentes de pedra. Ele disse, não, Irã, mas isso que tu está fazendo aí, que vocês estão fazendo, a gente chama de arqueologia das paisagens ou arqueologia contemporânea. Eu digo, pois, quem mais faz essa arqueologia está aqui também, viu? Beleza, Irã. Tem uma pergunta aqui do Ronildo. E aí a gente finaliza com o Ronildo. Tá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Irã, Caio, demais, Ana Carolina. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente e, assim, do que o professor Irã falou aí, eu fiquei imaginando, eu fiquei olhando para uma construção social que todos nós aqui passamos, né? Então, no seu formato, e aí é um formato muito diferenciado, eu diria, poético, de colocar as questões que elas são sérias. Tem algumas coisas que me chamou muita atenção na tua fala, professor, e aí eu traduzo no aspecto subjetivo, né, considerando a minha subjetividade e do campo onde eu estou, né, que eu digo que eu sou engenheiro agrônomo de formação e agroecologista por opção. E aí quando você fala da pluriversidade da caatinga, né, lá na frente, né, que você fala que é a solução do boi, que é a solução do bode, e aí eu falo pega a sua palavra, já parafraseando o senhor, já digo você, não sei como é que eu posso lhe chamar, pluriversidade dos semiáridos, né, porque os semiáridos são milhares de semiáridos dentro do semiárido. Eu já fico fazendo a conexão, porque de tudo que você falou, eu entendo que a gente está aqui numa construção ou num diálogo com visões, vivências, e aí o cosmovisões e cosmovivência já entrando nesse, né, que são diferenciadas. E essa percepção, acho que eu vou falar de mim, né, porque minha percepção ela é subjetiva, ela diz do que eu tenho conhecimento ou do que eu pude acessar
ou do que eu pude encontrar para interpretar a fala do outro ou da outra, no caso a sua, né? Aí tem um canto que você diz assim, que o roçado é o meio para a floresta. E eu concordo demais, certo? Até porque a gente é um palavreado muito diferenciado, mas que, na minha interpretação, depois eu acho que é elemento para a gente abordar em cafés ou coisas, porque essa aula hoje ela mexeu um pouco com o meu Kengo nesse sentido, né? Porque a gente está falando do povo chucuru, e a minha percepção sobre esse povo, ela está sendo muito do agora, com você. Então, para eu ampliar essa interpretação, que é o segundo passo, que primeiro a gente percebe, a gente interpreta, para depois dizer assim, nós temos pensar que ele caminha para o mesmo buraco, para o mesmo canto, ou para a mesma... Como é que você usa? Bem, então, e eu quero dizer também que eu considero que tudo, de fato, é um cultivar de histórias, de memórias, de afetos. E na agroecologia, quando a gente faz esse trabalho, e principalmente eu trabalho com uma tecnologia chamada consórcios agroecológicos com algodão, que é um processo de revitalização da cultura do algodão aqui no Ceará, em base agroecológica, eu passo por isso. Eu passo por cultivar as histórias, as memórias e os afetos, porque a gente tem que tocar no canto do afeto para que o processo de transformação, porque nós somos agentes de transformação, aconteça na medida do que nós estamos dialogando e na medida do que coletivamente a gente definir que é bom, né? E aí, eu olhando para essa 1h35 que você ficou falando, eu resumiria numa fala, ou na minha percepção, se me permite, né, do Krenak, que ele diz que o futuro é ancestral. Para mim, toda a tua fala, ela traduz nisso, na minha percepção, com a minha subjetividade, com o conhecimento que eu tenho. E eu teria só uma pergunta para você, no fato. Com todo esse arrazoado que foi colocado aí, eu queria que você... Qual é a sua percepção, considerando que a gente está com uma COP30 aí, considerando que nós estamos dentro de uma grande situação mundial, climática, de urgência, de tudo, qual é a sua percepção sobre isso? Como é que tua abordagem se conecta com a COP30? Então, inclusive, eu tô indo para a COP, vou participar lá, e vou participar de uma discussão. Tem uma entidade aí que atua com vários povos indígenas, né, no mundo, GARD, se eu não me engano, e ela está levando para a COP a discussão dos direitos da natureza. Então, eu trabalho muito, muito forte. As pessoas dizem que eu sou muito egoísta, né, que eu sou muito... Enfim, que eu não estou nem aí para a questão humana, mas, enfim, acho que é que a gente que não está nem aí para os não humanos, né? Essa que é a grande questão. E eu sou muito voltado para isso, né? Por exemplo, aqui na minha comunidade, eu luto pelo reflorestamento, pela regeneração. Por quê? Por causa da pedra, do pássaro e da água. E as pessoas dizem, gente, eu digo, mas já tem muita gente tentando cuidar da gente. Mas eu não conheço ninguém tentando cuidar da pedra, né? Essa é a questão. Então, eu estou indo para lá para contar essa história, para contar histórias do direito da pedra, do direito do pássaro, da cosmopoética. É a minha contribuição, né? É essa política, né, de se relacionar também ou especialmente com os não humanos, né? E a gente precisa, porque assim, não é o direito da natureza porque é bom para a gente. É o direito da natureza porque é o direito dela. Né? Nós também somos natureza, né? Mas falando da natureza não humana, né? Talvez esse termo humanidade seja, ou se colocar enquanto humanidade, seja o grande problema do planeta. Né? É a humanidade, eu digo aos meus aqui, eu já estou cheio. Né? Os sacos já estão tudo cheios de caco, e eu estou cheio dessa conversa de bem viver. Porque só é bem para a gente. É a água para a gente, é a floresta para a gente, é a terra para a gente,
É a terra para terra. Por quê? Porque é terra. É a pedra para pedra, porque é pedra. Isso não é coisa romântica, né? Ou coisa de deslocado da terra, não. Muito pelo contrário, é coisa de quem está conectado com a terra. Né? Então, eu estou indo lá para levar, talvez seja só um. Né? Talvez não cause esse impacto todo. Né? E aí, uma coisa que eu venho apresentando que é o seguinte: as pessoas dizem que a gente tem que cuidar, e mais uma visão um pouco egoísta, que a natureza vive bem sem a gente e a gente não vive sem a natureza. Então, se a gente não vive sem a natureza, vamos cuidar da natureza para a gente viver. E eu digo ao pessoal que há um grande equívoco. A natureza, pelo menos a natureza de Ororubá, ela não vive bem sem a gente. Porque aquilo que eu falei da história do povo que caminha para a pedra, se a gente deixar de existir, a natureza encantada não vem festejar, não vem cantar e não vem dançar, porque não tem o humano, a pessoa humana, para balançar o maracá. Então a gente precisa salvar o planeta, permanecer nele, para balançar o maracá, para festejar com os espíritos. Na minha visão, isso é viver. Isso é o bom conviver. Isso é saúde, isso é educação. E é para isso que eu vivo. É para festejar com os espíritos, com os encantados. E estou levando essas ideias, isso que a gente faz lá para a COP, para enriquecer essa discussão em torno dos direitos da natureza. É isso aí. Valeu, Ronildo. Obrigado, Irã, mais uma vez. A todo mundo que ficou aqui até agora. Essa gentileza, né, de você ter cedido aí seu tempo para estar conversando aqui com a gente, Irã. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se despede aqui e a gente se encontra na próxima terça com essa turma aqui. E valeu, Irã. Um abração, Valeu. meu querido. Agradeço aí. Quando precisar ouvir histórias sem pé e sem cabeça, pode me chamar, viu? Quem mais conta está aqui. Valeu, Irã. Um abraço, querido.